Boa noite a todos. Mais Boa uma noite. aula de matemática e matemática financeira. Desde a última aula, nós começamos uma nova apostila, a apostila de matemática financeira. Essa apostila já está lá no grupo de WhatsApp da turma de vocês. E na última aula, nós iniciamos a apostila, fizemos uma breve introdução e eu expliquei os vários tipos de razão. Fizemos atividade, né? Na última aula ficou, diga-se de passagem, atividade 2 e 1, para os alunos fazerem, atividade de razão. E também eu falei dos tipos de razão. Eu falei alguns tipos de razão na última aula. Falei da velocidade média, que é uma razão, distância sobre o tempo. Só falei, não fizemos exercício. Só falei que é um tipo de razão, uma razão muito conhecida, é a velocidade média. É a razão distância percorrida pelo tempo. Só comentei, e aí na aula de hoje que nós vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício de velocidade média. Também falei da densidade. Densidade é massa sobre o volume. Falei dessa razão, é um tipo de razão também. E falei da escala. Falei que a escala relaciona o desenho no projeto com o desenho real. Aí eu citei, por exemplo, um mapa. Um mapa num papel, é um tamanho pequeno. E todo mapa tem uma escala, bem no alto, à direita. Podem ver lá, tem uma escala que você relaciona o tamanho que está ali no papel com o tamanho real, por exemplo, de uma rodovia. Dá para você fazer um cálculo e saber o comprimento daquela rodovia só olhando pelo mapa. Isto é, o tamanho pequeno no mapa de papel, para o tamanho real de uma rodovia. Então você relaciona o desenho no papel, que aqui seria o desenho no projeto, seria isso aqui, ó, está destacado aqui, ó, desenho no projeto, bem aqui, ó, estou riscando, desenho no projeto, e relaciona com o desenho real, o tamanho real. Então isso que a escala faz. Não é só mapa. Por exemplo, uma planta de uma construção civil, o mestre de obra ou o engenheiro recebe um papel, e lá está o desenho do que vai ser construído. Mas aquele tamanho que está ali naquele papel, que é chamado planta, não é ainda o tamanho real. E aí o mestre de obra, o engenheiro, tem que saber ler planta e saber relacionar aquele tamanho que está ali naquele papel, o comprimento de uma sala, a largura de uma sala, por exemplo, com o tamanho real. Com o tamanho real. Então é isso que a gente vai ver hoje, nessa razão chamada de escala. A razão que relaciona o tamanho do projeto com o tamanho real é a escala. E a fórmula da escala está bem aqui, ó. Escala é igual desenho sobre desão. Claro, esse desenho é o tamanho pequeno no papel. E o desão é o tamanho grande, é o tamanho real. Então, a escala faz essa relação do tamanho no projeto para o tamanho real. Eu falei de mapa e falei de planta de imóvel. Poderia ser uma maquete. Então, muitas coisas. Dá para te relacionar um tamanho pequeno com um tamanho grande. E a gente vai fazer exercício especificamente disso. Escala, hoje. Tá? Então, só voltando aqui rápido para o que a gente viu, parte do que a gente viu na última aula de razões. Aí fizemos esses exemplos. Ficou exercício para vocês. Foi esse exercício aqui, ó. E o exercício 2. Beleza. E aí hoje a gente vai para o exercício 3 da apostila. 3 da apostila, tá? Então, diz assim, olha, o exercício. Na planta de um imóvel, o comprimento e a largura da sala 1 é dada na figura abaixo. Então, pronto, tá aí, olha. Uma planta de um imóvel. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6. Na verdade, é um pedaço do imóvel. Beleza. Então, é esse desenho que os mestres de obra e os engenheiros recebem. Esse desenho é chamado planta. Então, a partir desse desenho e das medidas de comprimento e largura dessas salas, é que ele vai saber quanto ele vai construir no real, lá no terreno, para cavar o alicerce, fazer o baldame,
a fundação, né, do imóvel, etc. Erguer as paredes. Tá. Então, vamos lá. Aí diz assim, ó, na planta de um imóvel, o comprimento e a largura da sala 1 é dada na figura abaixo. Então, tá aqui, ó. Sala 1 é essa aqui. Aí, comprimento da sala 1, 8 centímetros. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. 8 centímetros. Largura da sala 1. Tá bem aqui, ó. 5 centímetros. Agora, 8 centímetros, pessoal, é pequeno. Olha, eu vou colocar aqui na minha trena, ó. 8 centímetros é desse tamanho aqui, ó. Olha aqui, ó. Daqui para cá, ó. É muito pequeno 8 centímetros. Eu acho que dá para vocês verem, né? Dá para vocês visualizarem. Esse tamanhinho aqui, 8 centímetros, ó. Quer dizer, é o tamanho aí na planta, no papel. É como se fosse um papel que o mestre de obra recebe. E aí, o comprimento é 8 centímetros. Esse tamanho aqui, ó. É o tamanho no papel. Pergunta para vocês, esse tamanho aqui, 8 centímetros, é o tamanho real? Isto é o tamanho que o mestre de obra vai mandar cavar lá o alicerce para construir esse imóvel? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Não, claro que não. Esse tamanho, 8 centímetros, é muito pequeno. Como é que tu vais fazer uma sala com esse comprimento aqui, ó, esse tamaninho aqui, 8 centímetros? Não, esse tamanho é o tamanho no desenho. Ah, professor, bem que o senhor diz que a escala relaciona o desenho com o real. É isso. E 5 centímetros, que é a largura, menor ainda, olha. 5 centímetros, tá aqui, ó, esse tamaninho aqui, ó, 5 centímetros. Menor ainda, que é a largura ali, ó, 5 centímetros. Então também é muito pequeno, 5 centímetros não é o tamanho real. Ninguém vai fazer uma sala com essa largura, 5 centímetros. Né? Não dá para fazer, só se for uma sala para guardar formiga, né? Não dá. Então, eu acho que já deu para perceber que 5 centímetros e 8 centímetros não é o tamanho real. É o tamanho no projeto, é o tamanho no desenho, é o tamanho na planta. Beleza, mas é isso que os mestres de obra recebem. É isso aí. E aí, vamos lá. Vamos continuar. Então, o comprimento e a largura da sala 1 é dado na figura abaixo. A escala do projeto é 1 para 100. Olha, 1 para 100. 1 está para 100. 1 sobre 100. 1 centésimo é uma fração. E eu falei na última aula, as frações são razões. Falei muito isso. Razão é fração. As razões são escritas em forma de fração. Então, pronto. 1 sobre 100 é na forma de fração. Então, isso é uma razão. Ah, é mesmo. Toda fração é razão. A gente viu isso na última aula. Beleza. Essa razão recebe o nome de escala. Essa razão aqui, ó, 1 está para 100. Essa razão aqui, ó, 1 está para 100, recebe o nome de escala. É uma razão especial. Como a velocidade média é uma razão especial, ó. 1 está para 100, recebe o nome de escala. Tá, responda. Letra A. Qual o comprimento real da sala 1? Em metros. Letra B. E a largura real da sala 1 em metros? Então, ele dá o tamanho pequeno, eu acabei de mostrar, 8 centímetros é um tamanho pequeno, que é o comprimento da sala 1. Ele dá um tamanho pequeno também para a largura, 5 centímetros. Isso não é o real, é muito pequeno. E aí ele pede o tamanho real, ele pede na letra A, qual é o comprimento real? Ah, então veja, ele deu o tamanho pequeno no desenho. E ele está pedindo o comprimento real. Quer dizer, esse 8 centímetros aí nesse papel, no real, o mestre de obra vai ter que ordenar cavar quantos metros de alicerce lá do imóvel. Não vai ser 8 centímetros, é um valor maior. Mas essa é a questão. Quantos metros? Esse 8 centímetros vai se transformar em quantos metros? Essa é a questão. Pronto. Então, vamos lá. Aí, olha só, eu separei só a letra A primeiro. Qual o comprimento real da sala 1 em metros? Tá, aí a escala tem uma fórmula, eu já mostrei. E aí, olha, aparece aqui a fórmula da escala. Já falei dessa fórmula, estou falando de novo, olha. Está aqui a fórmula da escala. Essa fórmula é desinho sobre desão. O desinho é o tamanho no projeto, tá? O desinho é o tamanho no... Eu vou escrever assim, no papel, tá bom?
no papel, no projeto, é o tamanho pequeno. E o desão é o tamanho real. É o tamanho real. Vou escrever grandão aqui, real, ó. Então, escala é desenho sobre desão. Sendo o desenho o tamanho pequeno, o tamanho no projeto, o tamanho no papel, o tamanho na planta. E o desão é o tamanho real. Então, a escala relaciona tamanho no projeto com o tamanho real. Beleza. E aí vamos fazer, então, olha só. Qual o comprimento real da sala 1 em metros? Agora, o que é dado? É dado, olha, esse tamanho aqui, ó, 8 centímetros. É dado isso aqui, ó, que é o tamanho pequeno. Então, se é o tamanho pequeno, 8 centímetros, então esse 8 centímetros é o desenho. Porque o desenho que é o tamanho pequeno, é o tamanho no projeto. Tá aqui, ó, o desenho que é o tamanho no projeto. É o tamanho pequeno, o desenho. 8 centímetros. 8 centímetros é um tamanho pequeno, então esse 8 centímetros é o desenho. Então ele deu o desenho, 8 centímetros. O que mais que ele deu? Ele deu a escala. Ele deu esse 1 está para 100, olha, é a escala. Esse 1 está para 100 é o E. É o E aqui, ó. É a escala na fórmula. Então, vamos ver. Vem aí, ó. A escala, ó. A escala 1 para 100. Isso ele dá no problema. Repito, esse 1 para 100 é a escala, ó. É a escala aqui, ó. Isso é o E. É o E, tá aí, ó. O E da fórmula, professor. Esse E aqui é o E da fórmula. O E da fórmula de escala mesmo. Tá aqui, ó. Esse E aqui, ó. É a escala, ele dá. 1 está para 100. O desenho, ele deu. O desenho é 8 centímetros. Está aqui, ó. E já está aqui, ó. Desenho 8 centímetros. Escala 1 para 100. E o que ele pede? Ele pede o comprimento real. O comprimento real, o tamanho real, é o desão. Então, ele pede o desão. O desão é o real. É o tamanho real. O desenho é o tamanho no papel. Então, aparece bem aqui, ó. Desão igual ponto de interrogação. Bem aqui, ó. É o que ele quer. O problema te dá o desenho, que é o tamanho no projeto, na planta, 8 centímetros. O problema te dá a escala, que é o E, 1 para 100. Tá aqui, ó. A escala tá bem aqui. Bem aqui, ó. Desenho tá bem aqui. E o problema te pede o desão, que é o tamanho real. Em outras palavras, se na planta está 8 centímetros, quanto o mestre de obra vai mandar cavar o alicerce? Quantos metros? E ele ainda quer em metros a resposta, ó. Em metros. 8 centímetros aqui no papel equivale a quantos metros no real? Não é 8 centímetros, porque eu já expliquei, 8 centímetros é muito pequeno. E aí é o que a gente vai descobrir quanto é esse desão, quanto é o tamanho real, lá no terreno, quantos metros vai ser cavado para ser, enfim, feita a parede. Então, vejam, essa fórmula, ela tem 3 variáveis, ela tem 3 letras. Ela tem a escala, tem o desenho, tem o desão, 3 letras. Bem aqui, ó, estou apagando aqui. Ora, se é dado o E foi dado, que é 1 para 100. O E aqui, ó, o E foi dado, 1 para 100. O desenho foi dado, é 8 centímetros. Ora, tem 3 letras. Se foi dado o valor numérico de 2 letras, então dá para achar essa terceira letra. É só uma questão de substituir. É isso. Repito, tem 3 letras. Escala, desenho e desão. A escala foi dada, é 1 para 100. Está aí embaixo, ao lado. O desenho foi dado, 8 centímetros. Ok. Ah, então, se foi dado o E e foi dado o desenho, falta só o desão. É isso. Aí a gente vai montar uma equaçãozinha e achar esse desão. Então, professor, significa o seguinte, que a gente vai pegar esse desenho, 8 centímetros, e substituir bem aqui, ó, pegar esse 8 centímetros e trazer para cá, para a fórmula, e botar bem aqui, ó, no lugar do desenho. É isso que a gente vai fazer. Vai pegar esse 8 centímetros e botar no lugar do desenho. E essa escala, 1 para 100, a gente vai pegar e trazer para cá, para a fórmula, no lugar do E. É isso também. Vamos substituir.
Então, no lugar do Dzinho vai aparecer o 8, e no lugar do E vai aparecer o 1 para 100. E aí a gente vai atrás do Dzão. Então, bora fazer. Como é que vai ficar? Bora ver. Ó, lá no lugar do Dzinho vai aparecer 8. No lugar do E vai aparecer 1 sobre 100. Tá aí, ó. Certinho, ó. No lugar do E aqui, eu disse que ia aparecer esse aqui, ó. 1 para 100, ó. E apareceu, tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. 1 está para 100. No lugar do E foi posto 1 está para 100. E no lugar do Dzinho aqui, ó, eu disse que ia aparecer o 8 centímetros aqui, ó. Ia aparecer esse aqui no lugar do Dzinho aqui. Olha aqui o 8, ó. Apareceu. De fato. Então, o professor senhor substituiu. Eu substituí. E o Dzão, professor? O Dzão é o que ele quer. É o que o problema pede. Qual é o comprimento real? É o Dzão. Aqui, ó, o Dzão, a gente não mexeu, porque é a pergunta. Quanto é esse Dzão? Quanto é o comprimento real? Daí ficou esse ponto de interrogação para o Dzão aqui, ó. Ficou ponto de interrogação para o Dzão. Quanto é esse Dzão? Quanto é o comprimento real? Esse 8 centímetros vai virar quanto no real? Então a gente substituiu na fórmula o Dzinho 8, aqui, ó. Botamos aqui no lugar do Dzinho 8, que está bem aqui, ó. Colocamos no lugar do E o 1 está para 100, que está bem aqui, ó. Que veio daqui do texto, ó. E a gente vai atrás do Dzão. Vamos atrás desse Dzão aqui, ó. Então tá aqui, já feitas as substituições aqui, ó. E vejam, sobrou só mesmo o Dzão, sobrou só uma letra. Se sobrou só uma letra, se a gente fizer umas contas, dá para achar essa letra, só é uma letra. É verdade. Só tem uma letra na equação. Se a gente mexer aí, a gente acha esse Dzão. E responde a questão. Então vamos fazer isso. Como é que resolve isso? Olha, isso aí é uma proporção. Eu vou mais lá para frente entrar em detalhes e vamos fazer muitos exercícios de proporção, muitos, tá? Mas por hora, a gente tem que saber que para a gente resolver proporção, a gente tem que fazer o seguinte, olha, a gente tem que multiplicar cruzado assim, ó. Multiplica 1 vezes D aqui, ó. Multiplica cruzado assim, ó, em diagonal. 1 vezes D e multiplica 100 vezes 8. 100 vezes 8. Assim, olha. Assim, diagonal, tá? Tem que ser assim, essa multiplicação. Tá aí, ó. Apareceu lá embaixo. 1 vezes D, aqui embaixo, ó. É igual a 8 vezes 100. 8 vezes 100 ou 100 vezes 8 é a mesma coisa, tá? Tanto faz. 100 vezes 8 ou 8 vezes 100, tanto faz. Tá aqui, ó. 8 vezes 100. De certo que tem que ser multiplicação cruzada. 1 vezes D tá aqui, ó. 100 vezes 8 tá aqui, ó. 100 vezes 8, 8 vezes 100 é a mesma coisa. Foi feita a multiplicação, professor? Foi. Foi feita a multiplicação. Entenderam a multiplicação cruzada? Positivo. É assim que se resolve proporção, tá? Esse é o primeiro exercício que a gente está fazendo de proporção. A gente vai fazer muitos exercícios, tá bom? A gente vai exercitar muito isso. Esse é apenas o primeiro. Aí, olha só, 1 vezes D é D. É D. Não tem muito o que fazer aí, porque 1 é elemento neutro. 1 vezes D é o próprio D. E 8 vezes 100 é 800. E aí, olha, aparece aí embaixo, ó. 1 vezes D é D. 1 é elemento neutro. 1 vezes D é D. 1 vezes essa caneta. Essa caneta. 1 vezes uma banana. A banana. Não altera. 1 vezes D. O próprio D. 1 é elemento neutro. 8 vezes 100. 800. E aí o Dzão, que a gente estava atrás, deu 800. Mas 800 o quê? 800 o quê? Olhem aqui, ó. 8 centímetros aqui, ó. 8 centímetros, 5 centímetros. A unidade de medida que está sendo utilizada é centímetros. Então, esse 800, ele é centímetros. Ele é centímetros. 800 centímetros. De novo, ele é 800 centímetros, porque aqui é 8 centímetros e aqui é 5 centímetros. A unidade de medida que está sendo usada nesse problema é centímetros. Então, a resposta do Dzão sai também em centímetros. 800 centímetros. Tá.
é o seguinte. Aqui no texto diz assim, ó, qual o comprimento real da sala 1 em metros? Não é em centímetros. É verdade. Então, vamos transformar esse 800 centímetros para metros. Vamos fazer essa conversão. Olha só, 1 metro são quantos centímetros? 1 metro são 100 centímetros. Isso é fácil de ver até aqui numa trena, numa escala, numa fita de costureira. Aqui, ó, 1 metro. Aqui, ó, isso aqui é 1 metro. Isso é bom no presencial, que eu levo essa trena e mostro para os alunos. E aí, olha, bem aqui, olha, 1 metro, bem aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, 100 centímetros aqui, ó. Acho que não dá para ver por causa da luz. Acho que não dá para ver, mas acho que todo mundo tem uma trena dessa na sua casa. Ponha lá 100 centímetros, que é 1 metro. 1 metro são 100 centímetros. Então, isso é fácil de ver numa trena como essa. Pode ser uma linha de... Uma linha não. Aquelas trenas de costura. Né? Enfim, aquelas trenas que dobra. 1 metro, veja lá que é 100 centímetros. Ora, se 1 metro é 100 centímetros, uma pergunta para vocês. 800 centímetros vão ser quantos metros? 8 metros. 8 metros. É uma questão lógica. 1 metro são 100 centímetros. 1 metro são 100 centímetros. 800 centímetros são 8 metros. Ah, professor, então quer dizer que esse 800 centímetros aqui, ó, ele vira 8 metros. É isso. É isso. Então, vamos ver. Tá aí, ó. Dzão, que é igual a 800 centímetros, é também Dzão igual a 8 metros. 8 metros. E aí acabou a questão. 8 metros. Então, resposta. O comprimento real da sala 1 são 8 metros. Quer dizer, o 8 centímetros aqui na planta, que o mestre de obra recebe, é um tamanho pequeno, já mostrei isso. Esse 8 centímetros não é 8 centímetros que ele vai cavar no real lá, que ele vai mandar, né, os operários cavar 8 centímetros. Não é. Claro que não. Senão seria uma sala muito pequena, não caberia ninguém. Não, não. Esse 8 centímetros, que é o tamanho pequeno, que é o tamanho na planta, que é o tamanho no projeto, usando a fórmula da escala, como nós usamos, fizemos as contas aqui, ó. Esse 8 centímetros, ele vira 8 metros, bem aqui, ó. 8 metros no tamanho real. Então, resposta, o comprimento real da sala 1 são 8 metros. 8 centímetros nessa planta equivale a 8 metros no tamanho real. Então, quem constrói casa, imóveis, tem que saber ler planta, tem que saber qual é a escala, tem que ver o tamanho que está aqui na planta, que é um tamanho pequeno, e tem que saber quanto vai ser o tamanho real, para ele mandar lá os operários cavarem o tamanho real correto. Pronto, está feita a letra A. Entenderam? Dúvidas? Sim, professor. Difícil? Sempre. Então está feita a letra A. Professor, está difícil. Não te preocupa que esse é só o primeiro de escala que a gente está fazendo. Tá? Na outra aula eu vou fazer outro de escala e a gente vai fazer muito, vai treinar muito isso, equações, etc. Tá bom? Vamos para a letra B. A letra B. E a largura real? Porque a gente calculou o comprimento real. A gente viu, ó, que 8 centímetros, aqui no desenho, diga-se de passagem, 8 centímetros é o desenho. No real, virou Dzão igual a 8 metros. No real, né? 8 metros é bem grande. 8 metros é o real, é o Dzão. 8 centímetros é pequenininho, é o desenho. Mas fizemos isso para o comprimento, né? 8 centímetros, que era o comprimento da sala 1, virou 8 metros, que é o comprimento do real, da sala que vai ser construída. Agora, ele quer saber da largura. E a largura? A largura aqui no papel, no projeto, é 5 centímetros aqui, ó. 5 centímetros, ó. Isso vai ser quanto no real? Pergunta para você. 5 metros de largura, eu acho. É isso, não precisa mais fazer conta. Não precisa mais fazer conta. Porque, olha, é uma questão de lógica.
Se 8 centímetros, que é o desenho, é o tamanho pequeno, foi transformado em 8 metros, que é o tamanho real. E 8 centímetros é o comprimento. Então, 5 centímetros, que é a largura, que é um tamanho pequeno, vai virar quantos metros no real? Né? Suponha que isso aqui fosse o real, ó, fazendo maior, tá? Então, só um esboço, suponha que isso aqui fosse o real. Então, 8 centímetros do desenho pequeno virou 8 metros aqui, ó, no real, também no comprimento, tá? Comprimento com comprimento. Aí, 8 centímetros virou 8 metros. 8 centímetros virou 8 metros. Então, 5 centímetros aqui, ó, vai virar aqui quantos metros aqui, ó, na largura? Quantos metros? Ora, 8 centímetros virou 8 metros, 5 centímetros vai virar 5 metros. É o que o Luiz Carlos já falou aí, ó, 5 metros. É questão de lógica, não precisa mais fazer conta. Se 8 centímetros virou 8 metros, então 5 centímetros vai virar 5 metros. É uma questão de lógica, não precisa fazer conta aí. Entenderam? Sim. Sim, professor. Sim, senhor. Beleza. Quer dizer, aí não tem, a pessoa não tinha que fazer de novo a conta e tal. Mas não precisa, pessoal. Se 8 centímetros virou 8 metros, né, 5 centímetros vira 5 metros. Não tem mais conta aí para fazer, tá bom? Claro que isso aqui é o desenho. Isso aqui é o desenho. 8 centímetros é um tamanho pequeno. Isso aqui seria o real. Seria o tamanho real lá no, né, o alicerce que vai ser cavado lá no terreno, é o tamanho real, é o tamanho grande, tá? Daí eu fiz o real um pouco maior. E aí responde a letra B. Com isso responde a letra B. Resposta: a largura real da sala 1 são 5 metros. O professor quer dizer que a letra B ela foi respondida baseada na letra A. É isso. Bastou fazer a letra A. Fazendo a letra A, você já derruba a letra B. Não precisa mais fazer conta para a letra B. Então, vamos para frente. E aí eu vou fazer mais uma com vocês. Questão 4 da apostila de vocês. Numa viagem de Belém à cidade de Colares, um carro percorreu a distância de 100 quilômetros. Aqui, ó. Em 2 horas. Qual foi a sua velocidade média? Velocidade média é outro tipo de razão. Tá aí, ó. A gente viu na aula passada e no início da aula de hoje, eu voltei lá e mostrei. Distância sobre tempo. Distância sobre tempo é uma razão conhecida como velocidade média. Isso não vai mudar, pessoal. Qualquer livro que vocês abrirem, velocidade média é distância sobre tempo. Qualquer vídeo no YouTube que vocês assistirem, velocidade média é distância sobre tempo. Isso não muda. Agora, o seguinte, essa fórmula da velocidade média, ela não é usada assim. Ela é usada assim, ó. Então, apareceu aqui para o lado, ó. VM é velocidade média, tá? O D é distância e o T é tempo. Mas é a mesma coisa, pessoal. É só que aqui tá abreviado. Só isso. Só as letras, né? VM significa velocidade média. Significa isso aqui, ó. E a razão, a distância, olha, em cima e o tempo embaixo, escrito em forma de fração. Razão é fração. E aqui tá uma fração, ó. Distância em cima e o tempo embaixo, também em forma de fração. Ah, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só tá abreviado. D aí é distância. T é tempo. E VM é velocidade média. Beleza. E aí, olha só. O que lhe dá num problema? Então, vejam, na fórmula a gente tem VM, que é velocidade média, D de distância e T de tempo. E o que lhe dá num problema? Ele dá 100 quilômetros e 2 horas. Uma viagem de Belém à cidade de Colares, um carro percorre a distância de 100 quilômetros em 2 horas. Pergunta para vocês, esse 2 horas vai ser tempo, vai ser distância ou vai ser a velocidade? O que vocês me dizem? Eu acho que vai ser o tempo. 2 horas é tempo, pessoal. Passou 2 horas. Isso é tempo. O tempo passou. Daqui a 2 horas. Isso é tempo. Então, 2 horas é tempo. Ele pergunta qual foi a velocidade. Então, a velocidade é a pergunta. Ponto de interrogação para o VM. Então, resta que esses 100 quilômetros é a distância.
de novo, 3 letras. Como na escala tem 3 letras. Aqui também. Vm, que é a velocidade. D, que é a distância. E T, que é o tempo. 2 horas, o Luiz Carlos já falou, 2 horas é o tempo. 2 horas é o tempo. Aí, já apareceu ali, ó. 2 horas é o tempo, é o T. Beleza. Então, esse aqui a gente já tem. É o T é 2 horas. Aqui no texto, ó. 2 horas é o tempo, beleza. VM, esse aqui, professor, é a pergunta. Qual foi a sua velocidade média? Tá aqui, ó, ponto de interrogação para o VM. Beleza, então, ponto de interrogação para o VM. Resta a distância, que é o D. É esses 100 quilômetros. Só resta a distância. E só resta ali o número 100. Né? Então, 100 quilômetros é a distância. Então, os 100 quilômetros é o D. Tá aí, ó. D igual a 100 quilômetros. Então, de novo, são 3 letras. Foi dado 2, que é o D. O D foi dado, que é 100 quilômetros. Tá aqui, ó, pegamos daqui. Foi dado T, da fórmula, que são 2 horas. Tá aqui, ó, 2 horas no texto, tá aqui, ó, 2 horas aqui, ó, também. Então, foi dado 2 letras, professor. Foi dado D e foi dado T. E só resta o VM, resta aqui o VM, que é a pergunta. Que é a pergunta, qual foi a velocidade média? Tá aqui, ó, ponto de interrogação para o VM. Ah, professor, ora, é uma questão de lógica. Se tem 3 letras e foram dadas 2 letras, então tu acha a terceira. É isso. Todo tempo, equação é esse jogo. Tá? Se na equação tem 2 letras, te dá uma, tu acha outra. Resolveu muitos problemas assim, lá em função do primeiro grau também. Mas agora são 3 letras. E são dado o valor de 2. E aí fica só faltando só uma. E a gente acha. Se são 3, dá o valor de 2, a gente acha a terceira. Então foi dado o valor do T, que é 2 horas. E foi dado o valor do D, que é a distância, 100 quilômetros. A gente acha esse VM, então. Como a gente vai achar, professor? Vamos ver. E aí aparece, ó, VM não tem valor, porque é o que a gente está atrás, tá? Em cima, na fórmula, é a distância, D, tá aqui, ó, 100 quilômetros aqui, ó. Tá aqui, ó, em cima, certinho, ó. Embaixo é o T, que é o tempo. Quanto é esse T? 2 horas, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó, o T, ó. Ah, professor, substituímos, né? Substituímos no lugar do D, que é a distância. Colocamos 100 em cima, né? O D é em cima. Tá aqui o D, é em cima o D, ó. Colocamos o 100 em cima aqui, ó. E o T, que é embaixo, o T, que é embaixo. O T é o tempo, 2 horas. Colocamos 2 horas embaixo. Ah, certinho. O D é em cima. Substituímos 100 quilômetros em cima. O T, que é o tempo, que é 2 horas embaixo, colocamos 2 horas embaixo. Certinho como está na fórmula. Certinho como está na fórmula. Resta fazer conta aí, né? Vamos ver o que dá para fazer. E, com isso, achar essa velocidade média. Entenderam o que eu falei até agora? Ok? Ok, positivo. Positivo. Beleza. Então, o que resta aí, professor? Olha, tem o 100 em cima e o 2 embaixo. Nessa razão. E isso aqui a gente estudou na última aula. 100 em cima e 2 embaixo. Aí eu falei na última aula assim. Quando o número de cima der para dividir pelo de baixo, pode fazer direto. Lembram disso que eu falei? Sim. E aí em cima é o 100. E embaixo é o 2. Pode dividir 100 por 2? Pode ou não pode? Pode. Pode dividir. Pode, eu falei na última aula, quando o número de cima, até fiz um exemplo assim, 4 está para 2. Quando o número de cima der para dividir pelo de baixo, pode dividir direto. E aí 4 dividido para 2 dá 2. Então aqui não é diferente, pessoal. Olha, 100 em cima, 2 embaixo. O número de cima dá para dividir pelo de baixo. 100 dividido por 2 dá 50. Não precisa nem simplificar aí, é divisão direta. Então pode dividir, né, professor? Pode. Então, 100 dividido por 2 dá 50. Então vai aparecer aí, ó, 50. Professor, e esse quilômetro aqui? Não mexe nele, deixa ele aí, ó. Quilômetro. E embaixo, hora. Deixa ele também aí, não mexe nele. Nas letras não mexe. Só divide o número. 100 por 2 dá 50.
Então, a velocidade média foi de 50 km por hora. Só uma coisinha. Esse quilômetros por hora a gente não usa assim. Não é usual assim. Apesar que é uma razão, quilômetro em cima, hora embaixo. Mas, no cotidiano, a gente não usa assim, pessoal. Lá no velocímetro do carro não está assim, esse quilômetro por hora. Ele está assim, ó, com essa barra diagonal. Mas significa a mesma coisa. Isso é igual a isso, ó. É a mesma coisa, tá? Quilômetro por hora. Então, acabou. A parte numérica que a gente fez, 100 dividido por 2 dá 50. O km por hora a gente só arrumou aqui assim, ó, dessa forma. E a velocidade média do automóvel foi de 50 km por hora. Pronto, acabou a questão. Resposta, a velocidade média do carro foi de 50 km por hora. Isso, pessoal, é uma velocidade média. É uma média de velocidade. Não quer dizer que o carro foi daqui de Belém até a cidade de Colares todo o tempo nessa velocidade. Nem dá, né? Nem dá. Porque uma hora ele vai pegar uma reta livre, sem trânsito. Ele vai assumir uma velocidade maior. 70 quilômetros, 80 quilômetros, aí depende do motorista, 100 quilômetros, até mais de 100. E uma hora ele vai pegar um trânsito, aí ele vai para uma velocidade menor, vai baixar para 30, 20 quilômetros por hora. Vai passar numa lombada, ele vai a zero, né? Vai parar no semáforo, né? Enfim, onde tiver semáforo, né? Vai parar no semáforo, a velocidade dele vai a zero. Então, não quer dizer que a velocidade média signifique que o carro vai daqui até lá em Colares sempre nessa velocidade. Não é, não quer dizer isso. A velocidade vai variando daqui até lá. Hora mais alta do que 50, hora mais baixa do que 50. E hora até zero, quando o carro para no semáforo, por exemplo. Ou numa lombada, né? Freia muito, a ponto que a velocidade vai a zero. Depois sobe de novo, mas vai a zero. A velocidade média é apenas uma média de velocidade, é uma velocidade global de todo o percurso. É uma média de velocidade, tá? Não é a velocidade em cada momento. É uma velocidade global de toda a trajetória. Só para a pessoa ter uma noção de quanto foi a média que ele assumiu de velocidade, relacionando a distância que ele percorreu com o tempo. Aí sabe uma média de velocidade que ele assumiu. Resposta, 50 km por hora. Entenderam? Sim. Positivo. Eu acho que o professor de física já tinha falado isso para vocês, né? Mas aí tá aí também o professor de matemática falando. E aí agora vocês sabem que velocidade média é um tipo de razão. Beleza? Só tem um jeito de saber se vocês me entenderam. Vai ficar para vocês 2 exercícios. Exercício 5 da apostila de vocês. Um atleta percorre 100 metros em 10 segundos. Qual é a sua velocidade média? Professor, a gente vai usar aquela fórmula da velocidade média que o senhor usou agora. Velocidade média, distância sobre tempo. Resposta, sim. Essa fórmula que vocês vão usar. Veja aí o que é a distância. Veja o que é o tempo. 10 segundos é tempo ou é distância? Vocês têm que ver aí. E 100 metros é distância ou é tempo? Vocês têm que ver aí. Substituir na fórmula, fazer as continhas e chegar na resposta. E a outra questão é essa aqui, ó. Questão 6 da apostila de vocês também. Um automóvel passa pelo quilômetro 60 de uma rodovia às 10 horas e pelo quilômetro 180 às 12 horas. A velocidade escalar média do automóvel entre esses dois pontos foi D. Essa questão é de marcar. Aí eu vou fazer um desenho aqui, ó, para vocês entenderem. Então, um carrinho. Aí o carrinho passa, suponha que fosse uma rodovia, né? No quilômetro 60. Quilômetro 60 de uma rodovia. E depois, lá na frente, o carrinho passa no quilômetro 180 da rodovia. Nas rodovias tem as placas, né? Quilômetro 60. Eu acho que todos vocês já viram. Depois quilômetro 100. Depois quilômetro 120. Já viram isso nas rodovias, né? Então o carrinho sai do quilômetro 60 e passa no quilômetro 180. Qual foi a distância que ele percorreu? Quanto é o D? Ponto de interrogação. Quanto é o D? É 180? O que vocês acham? Saiu do quilômetro 60
e foi para o 180. Quanto ele percorreu? Qual foi a distância que ele percorreu? Foi 180? Eu acho que foi 120. Perfeito, é isso. Então já achaste o D, 120. Ele não saiu do 0, ele saiu do 60 e foi para o 180. Então ele percorreu 120, porque 60 mais 120 dá os 180. Então esse tamanho aqui, ó, digamos assim, é 120, é o D. 120 km, quilômetros, tá? 60 mais 120 vai dar os 180. Então é isso que o Luiz Carlos falou. Achou o D. E ele saiu às 10 horas. E ele chegou lá no seu destino às 12 horas. Quanto tempo passou? 2 horas. É isso. É a diferença, né? Ele saiu às 10 horas e chegou ao meio-dia, chegou às 12 horas, se passaram 2 horas. Então, o tempo T é 2 horas. E a distância D é 120 quilômetros. É isso que tu vai usar na fórmula da velocidade média. Velocidade média, distância sobre tempo. Aí tu vai pegar esse 120 aqui, ó, e botar aqui na fórmula, ó, bem aqui. E vai pegar o tempo, que foi 2 horas de viagem, e vai botar aqui, ó. E vai fazer as continhas e vai marcar. E qual é a alternativa? Entenderam o que é para fazer? Positivo. Tira um print aí, tira um print para vocês saberem depois. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, para ficar legalzinho aqui, ó. O D é 120, tá? Tá lá embaixo, ó. De 60 para 180 a 120. Então é a distância. E o tempo é 2 horas, porque de 10 horas da manhã para o meio-dia se passaram 2 horas. Esse é o D, a distância, 120, e esse é o T, 2 horas. Essa distância, 120, e esse tempo, 2 horas, que tu vai botar aqui na fórmula da velocidade média, ó. Tu vai botar aqui, ó, na fórmula da velocidade média, vai substituir, vai fazer as continhas e vai ter que dar uma dessas alternativas aí embaixo, que é a velocidade média. E aí é os 2 deveres que ficam para vocês, tá bom? Questão 5 e questão 6, baseado na minha aula de hoje. É fácil esse dever, já sabem. Terminou, tira um print do caderno e manda para mim via WhatsApp. Beleza? Tá ok. Ok. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se não, bem aqui termina a minha aula. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Na próxima aula, a gente vai resolver essa questão do Enem com escala. De novo, professor, escala? De novo, escala. Não se preocupe que a gente vai fazer muito exercício disso. Então, não percam a próxima aula que eu vou fazer essa questão do Enem com vocês, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, tá, galera. Boa noite para vocês e bom descanso, tá bom? Bons estudos. Boa noite. Façam o dever de vocês, tá? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.